Audiobook do livro A Vida em que Jesus e Buda se conheciam. Capítulo 3. Uma época como hindus. Existem dois caminhos eternos. Um é leve, o outro está escuro. O primeiro leva à libertação da roda da morte e renascimento. O outro traz você aqui novamente. O real nunca não é. O irreal nunca é. Bhagavad Gita. Muitos anos atrás, quando ouvi pela primeira vez a citação acima do Bhagavad Gita, falado em uma conferência espiritual, não pude deixar de notar que estava dizendo lá: há apenas duas coisas para escolher, não muitas. Existem apenas dois caminhos e cada um leva a um resultado muito específico. Gostei da simplicidade disso. Eu também tinha ouvido falar que o antigo hindu Advaita Vedanta recebeu esse nome porque as palavras significam o fim do conhecimento. Achei isso muito legal. A maioria das abordagens ocidentais orgulham-se da sua abundância de conhecimento e aqui está algo que vê o fim do conhecimento como uma coisa boa. Estava interessado nisso. Só muitos anos depois é que descobri que essas ideias eram associadas a algo chamado não-dualismo. No início da minha jornada espiritual, eu nem sabia o que era isso. As palavras de Lao Tse me lembraram de algo que Cindy uma vez disse: não tenha nada para fazer, mas tudo para ser. Achei isso brilhante, mas a própria Cindy seria a primeira a dizer que isso não significa necessariamente não fazer nada. A certa altura, um curso em milagres diz: é preciso fazer nada. Muitos estudantes interpretam mal isso, significando que você não deveria fazer qualquer coisa, que é o que o curso chamaria de confusão de nível. O importante é que você não precisa fazer nada. Você não precisa. Se você acha que precisa, envolve identificação corporal, então é preciso colocar toda a citação no contexto e também trazer o aspecto essencial do perdão para economizar tempo. Quando a paz finalmente chegar para aqueles que lutam contra a tentação e lutar contra a cedência ao pecado, quando a luz finalmente entra na mente dada à contemplação, ou quando o objetivo for finalmente alcançado por qualquer um, sempre vem com apenas uma realização feliz. Eu preciso fazer nada. Aqui está a libertação definitiva, que todos um dia encontrarão do seu próprio jeito no seu tempo. Você não precisa deste tempo. O tempo foi guardado para você porque você e seu irmão estão juntos. Isto é os meios especiais que este curso está usando para economizar seu tempo. Você não está fazendo uso deste curso se você insiste em usar meios que serviram a outros bens, negligenciando o que foi feito para você. Economize tempo, para mim, apenas com uma preparação e pratique não fazer mais nada. Não preciso fazer nada. É uma declaração de lealdade, uma lealdade verdadeiramente indivisa. Acredite por apenas um instante e você realizará mais do que é dado a um século de contemplação ou de luta contra a tentação. Fazer qualquer coisa envolve o corpo, e se você reconhecer que precisa fazer nada, você retirou o valor do corpo da sua mente. Aqui está a porta rápida e aberta pela qual você passa por séculos de esforço e escapa do tempo. Não fazer nada é descansar e criar um lugar dentro de você onde a atividade do corpo deixa de exigir atenção. Neste lugar, o Espírito Santo vem e ali permanece. Ele permanecerá quando você esquecer e as atividades do corpo voltam a ocupar sua mente consciente. No entanto, sempre haverá esse lugar de descanso para o qual você poderá retornar. E você estará mais consciente deste centro silencioso da tempestade do que de todas as suas atividades furiosas. Este centro tranquilo, onde você não faz nada, permanecerá com você, dando-lhe descanso no meio de cada atividade ocupada em que você é enviado. Num estado de não-dualismo que Lao Tse compreendeu, nenhuma parte da ilusão foi concedida à realidade. Nem a verdade com V maiúsculo inclui qualquer ilusão. A verdade com V minúsculo e as ilusões eram mutuamente exclusivas, um fato que quase todo mundo não percebe. Em vez disso, como disseram meus professores, as pessoas sempre tentavam criar a ilusão, ou pelo menos parte dela, tentando trazer verdade a isso. Isto também envolveria a tentação de trazer quem as pessoas pensavam que era o Criador ou criadores do universo na ilusão, tornando aquela divindade responsável por isso.
Uma das crenças mais comuns na nova era é que Deus criou o dualismo, o universo dual, para que ele pudesse experimentar a si mesmo. A insanidade dessa ideia é quase nunca questionada. É como dizer que para desfrutar, apreciar e experimentar a alegria orgástica do sexo, você precisa dar um tiro no estômago, então você terá uma experiência dualística para compará-la. Mas Deus não é louco. A verdade é um estado constante e como tanto o curso quanto a Bíblia disseram, Deus ainda é amor perfeito. Este mundo de sonho é o oposto do perfeito, mas a realidade de Deus nos dá um lar perfeito para onde ir. Para ir para casa, para aquele real mundo, porém, é preciso acordar deste. Não existem 2 reais mundos. A matemática do não dualismo é muito simples. Sempre sai para um. Desde o outono de 2013, quando meu terceiro livro, O Amor Não Esqueceu Ninguém, foi publicado, continuei a viajar por todo o mundo ensinando o curso. Claro, na maioria das vezes com Cindy como minha co-apresentadora. Eu notei um fenômeno interessante envolvendo meus sonhos na cama à noite. Eu conhecia-o sim, estava dizendo que todas as mentes estão unidas. Isso é verdade, porque em última análise há apenas uma mente. Na verdade, apenas um de nós que pensa que está aqui. É por isso que fenômenos psíquicos são possíveis. Um bom médium tem a capacidade de tocar para partes aparentemente separadas da mente e receber mensagens e informação. Com o passar dos anos de viagem, percebi que meus sonhos noturnos poderiam ser influenciados pelo número de pessoas na área. Se eu estivesse em um lugar tranquilo, tipo Cedar Rapids, Iowa, meus sonhos geralmente eram muito pacíficos e tranquilos, exceto no caso raro de haver alguém por perto em condições de grande conflito. Por outro lado, se eu estivesse em uma cidade grande como Guangzhou, na China, que tem 13 milhões de pessoas, muitas vezes eu tinha sonhos ativos e caóticos que às vezes incluía violência. Enquanto eu dormia, minha mente estava realmente sintonizada com as mentes de outras pessoas da área. Um feliz corolário disse que, como as mentes estão unidas, se a sua mente estiver tornando-se mais pacífica e tendo pensamentos corretos com o Espírito Santo, você não pode deixar de ser algum tipo de influência útil sobre aqueles ao seu redor. O curso ensina que a simples presença de um professor de Deus funciona como um lembrete. Em algum nível você está entrando na mente das pessoas, quer você perceba isso ou não. Isso não significa que você pode fazer o perdão deles e trabalhar por eles. Eles ainda precisam fazer a parte deles, mas você pode indicá-los a direção correta. Muitos estudantes de história pensaram que poderiam se tornar iluminados simplesmente vivendo na presença de um mestre, que de alguma forma ele ou ela passaria a iluminação para eles, como pegar um vírus ou algo assim. Isso seria legal, infelizmente não funciona assim, sejam há 2.600 anos atrás ou hoje. O ego deve ser desfeito e isso exige disciplina. Na próxima vez que meus amigos ascensos eu estava assistindo alguns programas de notícias na CNN e MSNBC e tentando perdoar o que vi. Que esforço foi ajudado pelo fato de a notícia ter se tornado mais cômica, quase como um desenho animado. Sim, há uma tremenda tragédia na ilusão cinematográfica que chamamos vida, mas torná-la real é o que torna dolorosa. Artem começou a conversação. Artem, vejo que você está se divertindo com as notícias. Isso está bem, contanto que você se lembre para que elas servem. Afinal, todo mundo adora um circo. Gary, eu sei. Não posso acreditar no tanto de coisa acontecendo. Artem, então não acredite. Gary, sim. Puxa, hoje vamos dar-lhe um vislumbre de um assunto muito interessante, parte da história de Jota e Buda juntos, um tempo que passaram como hindus. Este foi um saltar para a frente por eles. Mais tarde, eles também se conheceriam como budistas no início do que se tornaria o budismo. Então, você deve perceber que o budismo é como o hinduísmo sem todos os deuses. Monoteísmo, a crença que existe apenas um Deus, não foi popularizada até o judaísmo e mais tarde cristianismo e islamismo. A propósito, todas essas 3 religiões têm o mesmo Deus, o Deus de Abraão. Mas antes dessas religiões, você geralmente tinha pelo menos alguns deuses para propósitos diferentes.
Gary, como os deuses gregos. Por chá. Sim, os hindus e os gregos provavelmente tinham o maior número de deuses e o budismo focado na mente. Aliás, vamos conversar um pouco sobre o budismo mais tarde, mas você deve perceber, já que falaremos sobre o hinduísmo agora, que no início o budismo era considerado parte do hinduísmo, como uma seita, assim como o cristianismo originalmente se considerava ainda ser parte do judaísmo, não algo separado dele. Além disso, o budismo nunca realmente pegou muito na Índia. Foi só quando se espalhou para a China que decolou, como você diria. Gary, sim, é difícil acertar. Artem, uma coisa que você poderia dizer sobre o hinduísmo é sua história é que é complicado. Então não vamos entrar em todos os diferentes livros e escolas de pensamento. Os hindus acreditam que muitos de seus deuses, incluindo Krishna, pode ser rastreado há pelo menos 3.200 anos. Isso não pode ser confirmado, mas essa é a crença. Um pouco da filosofia do Advaita Vedanta também remonta a uma época anterior à história registrada. Você deve se lembrar que lhe dissemos há muito tempo que, embora a ideia original por trás fosse não dualista, foi interpretado incorretamente por alguns dos seguidores de Shankara como sendo dualista, e foi assim que um grande segmento de hindus acabou pensando nisso. Isso é normal. A propósito, você disse que foi Shankara quem interpretou mal, mas isso foi um erro. Foram alguns de seus alunos que conseguiram errar e passar isso adiante. Queremos contar um pouco sobre J e B e uma vida inteira que eles compartilharam por aí por volta de 500 a.C. Isso foi cerca de 100 anos depois da experiência deles com Lao Tse. Seus nomes eram Harish e Padma. Não há necessidade de fornecer seus nomes completos. Eles eram primos e vizinhos, em uma aldeia bastante grande. Eles foram criados para serem hindus devotos, mas Harish sentiu a tentação de ter experiências mundanas. É aqui que você quer perceber que as pessoas são lançadas pelo ego para serem, de certa maneira, aprisionadas por eles. Eles são como são porque é assim que deveriam ser para ter as experiências para as quais foram criados. E eles não sabem porque é tudo inconsciente. Digamos que você nasceu hoje no Canadá e quando tiver 6 anos você começa a jogar hóquei. Claro que você não sabe por quê, você apenas ama fazer isso. Você continua jogando e com o passar dos anos fica muito bom nisso, bom o suficiente para que um dia você se torne um jogador profissional. Nada no mundo lhe interessa tanto quanto o jogo. Sim, você tem uma vida pessoal, mas é o esporte que encanta você. Isso acontece porque deveria ser assim que acontece com todas as pessoas em suas profissões e as coisas que elas são mais interessadas. Elas são jogadas para viver um roteiro e nada pode impedir isso. Puxa, você se lembra quando eu tinha 12 anos, você estava na casa de um amigo e ele levou você para o quarto do pai dele e abriu uma caixa que tinha uma arma nela? Gary, ai meu Deus, não penso nisso há séculos. Puxa, como você sentiu quando viu a arma? Gary, eu estava com medo, muito assustado. Eu não queria ter nada a ver com aquilo. Meu amigo, que não direi o nome dele, provavelmente pensou que eu ficaria fascinado com isso como ele e que eu gostaria de brincar com aquela arma, mas dei-o fora de lá o mais rápido que pude. Puxa, por que você acha que se sentiu assim? Gary, não sei, acho que foi inconsciente. Puxa, precisamente. Portanto, há 2 coisas que você deve saber sobre isso. Primeiro, na sua vida de sonho anterior, você foi morto lutando na Segunda Guerra Mundial. O horror da guerra ficou profundamente gravado no seu inconsciente, e uma arma era a última coisa que você queria ver. Em segundo lugar, foi por causa da sua experiência de guerra em sua vida anterior que você não teve que ir para a guerra nesta vida. Essa não era uma experiência que você precisava ter novamente imediatamente. Gary, você quer dizer que é por isso que, quando eu tinha 19 anos, eles mudaram para o sorteio da loteria e meu número era tão alto que não foi convocado e enviado para o Vietnã? Puxa, sim. Pensando bem, você já disparou uma arma na vida? Gary, não, nunca fiz isso. Puxa, e você nunca o fará. Não é algo que você deveria fazer desta vez. Por outro lado, seu amigo que lhe mostrou a arma permaneceu fascinado por armas e praticava seu uso sempre que podia. Eventualmente, ele decidiu fazer parte da sua carreira militar. No entanto, ele acabou sendo morto no Vietnã. Gary, eu não sabia disso, eu não mantive contato com ele depois daquele episódio da arma.
Puxa, você nem deveria. Eventualmente, por causa do caminho que você escolheu, você se lembrará daquela experiência de ser morto na Segunda Guerra Mundial e será capaz de perdoá-lo. Então, você estará livre disso. Gary, você está dizendo que o que acontece conosco já está pré-determinado, mas eu ainda tenho o poder de praticar o perdão no nível da mente e ser livre de sentir os efeitos desconfortáveis de tudo o que acontece? Puxa, excelente. E mesmo que o propósito do perdão não seja mudar o roteiro, mas em vez disso livrar-se de seus efeitos, também é possível, dentro de um sistema fixo, para o Espírito Santo, ajustar o tempo e o espaço para você. Você pode então ter experiências diferentes da que você teria, mas isso cabe ao Espírito Santo. Seu trabalho é fazer o trabalho do perdão. O Espírito Santo sabe o que é apropriado e que você mude as dimensões, se é apropriado, para mudar, se é apropriado mudar as dimensões do tempo. Artei. Dizemos tudo isso para que você entenda por que Harish tinha um certo tipo de personalidade e situações potencialmente prejudiciais pelas quais ele se sentiu atraído, mas seu primo Padma era diferente. Padma não estava tão interessado nas experiências temporais do mundo e queria alcançar a iluminação. Eles nasceram para ser assim por causa do plano do ego de dividir e separar. Eles já aprenderam muito juntos em outras ocasiões e o ego, ao nível do inconsciente, sentiu-se muito ameaçado e planejou fazê-los se separar. Quando tivesse idade suficiente, Harish iria para a cidade que ficava a cerca de 1 hora de caminhada da aldeia. Ele gostava e divertia-se bebendo vinho de arroz, jogando e flertando com mulheres. Ele sempre pedia a Padma para ir com ele. Padma não estava muito interessado em diversão e jogos, mas Harish era seu único amigo, além de primo, e ele queria estar com ele em vez de se sentir excluído e solitário. Então, na iluminação, você tem a dualidade de Padma, buscando ser santo, e Harish procurando ser mundano. Você pode adicionar a isso a complicação que, por causa de seus estudos em uma idade jovem, bem como sua experiência em Lao Tse, ambos já conheciam uma verdade básica. Como hindus que acreditavam no Advaita Vedanta, eles vinham um absoluto. A realidade que eles chamavam de Brahma, como não tendo nada a ver com o mundo físico. Atman, que significa alma, foi assim entendido de 2 maneiras por eles. Um era ilusório, o outro era real. O ilusório, Atman, era a alma individual, aquela que parecia estar separada de todos e de toda coisa ilusória. Depois havia o Atman de Brahma, ou realidade, e a realidade absoluta era apenas unidade. Mas, ao mesmo tempo, muitos orientais pensadores, embora considerassem o mundo fenomênico ilusório, ainda viam isso como um reflexo de seus deuses. Isso ajudou a perpetuar a confusão popular de que um deus ou deuses criaram a ilusão que um ser perfeito, na verdade, não teria nada a ver com isso. A projeção do universo da multiplicidade é um produto do ego, baseado na ideia de individualidade e separação. Gary, gosto da maneira como eles colocam isso no filme Matrix. O mundo que você vê é uma ilusão para enganar seus olhos e impedi-lo de ver o mundo real. Artem, sim, mas o mundo real do qual eles estavam falando não tinha nada a ver com um Deus. Ainda assim, o que o filme dizia é um passo à direção certa. Gary, a propósito, sinto muito pelo erro que cometi em relação a Shankara. Artem, não tem problema, meu irmão. Considerando todas as informações que damos a você, você cometeu muitos poucos erros, apenas alguns pequenos. Como, por exemplo, você contou a mesma piada em 2 livros diferentes, que Mike apontou para você. Nota: Mike Lemieux, também conhecido como Djup Mike, é um grande amigo meu que conhece meus livros extremamente bem, talvez melhor do que eu. Ele é autor de Cara, cadê meu peixe de Jesus? Ele também facilita a minha fanpage no Facebook e escreve muitas observações excelentes. Fecha a nota. Gary, que outros erros eu cometi? Artem, no desaparecimento do universo, você nos fez dizer que houve um terremoto na China na década de 60, que matou 500 mil de pessoas. Na verdade, foi na década de 70. Não é um grande negócio. A gravação que permitimos que você fizesse naquela época não era muito clara e você não podia nos canalizar tão bem entre as visitas naquela época. Você também acertou a duração do casamento de Jota e Maria Madalena, 15 anos, no desaparecimento do universo. Mas
No amor não esqueceu ninguém, você cometeu um erro ao fazer suas anotações e nos ouvindo ao mesmo tempo, você disse que eles se casaram quando eles tinham por volta dos 20 anos. Na verdade, foi quando eles eram adolescentes. Jota tinha 18 e Maria tinha 15. Depois eles ficaram casados por 15 anos, até a crucificação. É sobre isso, nada fatal. Puxa. Voltando aos nossos dois amigos, Harish e Padma, eles fizeram o dever de casa quando se tratava de estudar os textos antigos que haviam sido transmitidos através das gerações. Eles entenderam os tipos de coisas sobre as quais estamos falando intelectualmente, mas eles não estavam vivenciando isso. Eles ainda não haviam desenvolvido disciplina naquela vida para se envolverem no tipo de prática que treina a mente. Uma noite, os dois foram a uma casa de bebidas e jogos de azar, e Harish estava tendo uma boa noite, ganhando uma grande quantia de dinheiro. Então, um homem embriagado, que estava perdendo, sugeriu que Harish estava trapaceando. Ele não estava trapaceando, mas era uma acusação muito séria que Harish não aceitou gentilmente. As vozes se levantaram e logo começou uma briga. Padma veio para ajudar o amigo, mas durante a briga, ele foi esfaqueado com uma faca no abdômen. Harish ficou horrorizado, percebendo imediatamente que seus modos tolos podem ter resultado na morte do seu melhor amigo e primo. Felizmente, as pessoas que trabalhavam no local conseguiram desmembrar a luta. Harish e alguns jogadores levaram Padma a um médico próximo que praticava o que hoje vocês chamariam de medicina ayurvédica. A ferida não era tão profunda e o médico sabia o que fazer. Padma sobreviveu e foi de volta à sua saúde, e teve sua saúde normalizada em algumas semanas. Isso, no entanto, foi um alerta chocante para Harish. Ele não tinha vontade do seu modo de vida ser um pecado, e ele ainda não o fazia, mas ele teve a percepção que era uma perda de tempo, o que ele achava que poderia ser ainda pior. Além disso, é onde você vai se lembrar que não existe acidente. O médico, cujo nome era Sabal, teve tempo de conversar com Harish e Padma nas semanas que ele visitava a aldeia deles para os tratamentos de Padma. Ele disse-lhes sobre um homem santo que eles deveriam visitar, e mesmo antes de Padma ser completamente curado, os dois decidiram ir descobrir se esse homem tinha algo para lhes oferecer. Saíram da aldeia para encontrar o santo homem, que Sabal disse não ter nome. O santo homem dissera uma vez a Sabal que ter um nome o limitaria a ser um ser humano, o que ele não se considerava ser. Intrigado, Harish e Padma foram para a área onde disseram ao homem sem nome que o homem sem nome provavelmente estaria. No caminho, eles se depararam com um grupo de pessoas que seguiam um homem diferente do que eles viam como um santo. Eles foram convidados para acampar com o grupo, que hoje vocês chamariam de culto. Eles receberam uma pequena quantidade de comida e depois perguntaram a eles se eles gostariam de participar de um dos seus eventos cerimoniais. Não parecia haver nada acontecendo que pudesse ser prejudicial, então eles concordaram. A cerimônia consistia em beber um líquido de uma tigela que estava sendo entregue pelo líder. O líquido era muito parecido com o que você hoje chamaria de ayahuasca. Os dois visitantes apenas viam a bebida como uma forma social, parte de uma cerimônia. Mas logo descobriram que as pessoas de lá estavam começando a ter experiências únicas. No início, elas purgariam o líquido, o que é uma palavra bonita para vômito, e então eles começariam a ter alucinações. Gary. Conversei com várias pessoas nos últimos anos que me contaram que tiveram experiências interessantes com a ayahuasca. Algumas delas apenas chamam isso de a planta. Como você sabe, como você está sempre ciente do que eu estou fazendo, eu nunca experimentei, mas algumas dessas pessoas descreveram intuições profundas sobre sua infância e realizações espirituais que eles pareceram considerar valiosas. O que você pensa sobre esse tipo de coisa? Artem. Gary, no final das contas, você tem que lembrar que mesmo embora as pessoas possam relatar experiências benéficas ao tomar a ayahuasca, ainda estamos falando de algum tipo de alucinógeno. E a verdade é que você nunca realmente sabe como alguém vai reagir a um alucinógeno. Cada ego, mente e o cérebro são diferentes. O que o ego não faria de outra maneira, cada ego faria algo de uma maneira diferente. E é possível que alguém tenha uma reação muito negativa e que possa assustá-lo.
Então, apesar dos bons relatórios que você ouviu, simplesmente não podemos recomendar a todas as pessoas. Por chá. Lembre-se, o que você experimenta sob a influência de algum tipo de alucinógeno não é real. Sim, você poderia argumentar que nada disso é real também, e você estaria certo. Mas é possível chegar exatamente às mesmas conclusões que as pessoas chegaram enquanto tomavam ayahuasca sem tomar nada. E esse é o caminho que recomendamos. Artem. Nossos amigos realmente tiveram algumas revelações naquela noite. No caso de Harish, foi em relação ao quão profundamente ele amava seus pais, o que era algo que ele havia esquecido e não experimentava há muito tempo. E Padma lembrou-se de Lao Tse e de repente ficou cheio de consciência de todos e aprendeu com ele. Pela manhã, ambos sentiram um desejo renovado de seguir em frente e encontrar a realização que procuravam. Bebendo o amargo néctar da planta, que era muito bom, mas não lhes parecia um modo de vida. Aquilo que as pessoas de lá viam como santo, queria que eles ficassem. Mas eles disseram-lhes que não havia outro caminho que pudesse oferecer-lhes mais, porque ele poderia explicar-lhes as muitas experiências que teriam enquanto viviam com o grupo, meditando, aprendendo seus ensinamentos e tomando líquido. Mas eles sentiram que aquele não era o lugar onde deveriam ficar e foram embora, apesar de alguns olhares ameaçadores de alguns membros do grupo. Depois de algumas semanas a pé, Harish e Padma descobriram quem estavam procurando. Eles se aproximaram daquele sem nome e apresentaram-se a eles si mesmos. Gary. Ok. Para não me perder, B e J estavam em estado de dualismo, pois shintoístas, embora você possa chamá-lo de um estado avançado de dualismo, mais ou menos semidualismo, porque eles não acreditaram no sonho tanto quanto os outros. Mas isso ainda era dualismo, no sentido de que era real para eles, especialmente a coisa da reencarnação e do respeito que tinham pelos seus antepassados, que eram parte extremamente forte da cultura. E se algo é real, isso significa algo fora de você, então você tem um sujeito e um objeto. Outra coisa da qual devemos estar conscientes, que não é a unidade do não-dualismo. Depois, com Lao Tse, embora ensinasse o não-dualismo, a experiência de Jota e Buda daquela vida também foi parecida com o que vocês chamariam de semidualismo, porque a resistência ao mundo que eles estavam aprendendo, como os ascetas, ainda estava se tornando o mundo real para eles em suas mentes e, portanto, em sua experiência. Agora, já que você está falando de um professor sem nome, suspeito que nossos amigos estavam se movendo em direção não apenas a uma teoria que não diz nada na ilusão é real, mas algo que eles poderiam realmente sentir. Por chá. Muito sucinto. Embora eu não possa dizer que eles experimentaram não-dualismo o tempo todo naquela vida, com esses diferentes níveis de aprendizado, os alunos entrarão e sairão deles no início, avançando e retrocedendo em sua experiência. Então você terá uma experiência de unicidade, e isso vai te surpreender, mas então você voltará à dualidade. Você tem que acostumar-se com o novo nível, e mesmo assim a única maneira de mantê-lo em um permanente é através do processo de desfazer o ego. A professora de nossos amigos estava prestes a se conhecer, que eles estavam prestes a conhecer, foi o primeiro a começar a ensiná-los como fazer isso e, eventualmente, acelerar o processo. Artem. Quando Harish e Padma se apresentaram àquele sem nome, a quem chamaremos simplesmente de O, ele pediu que se sentassem no chão, no fundo do grupo, e ouvissem. Ele disse-lhes que poderiam decidir por que ele estava ensinando era algo, o porquê o que ele estava ensinando era algo em que eles estariam interessados. Eles poderiam se sentir livres para sair a qualquer momento, mas seria ele quem os deixaria saber quando era a hora de falarem com ele. Passariam-se 3 meses antes que o O lhes enviasse uma mensagem para virem se encontrar com ele. Nesse interim, enquanto eles faziam parte do grupo, ele havia ensinado muito deles. Ele explicou como os corpos mais importantes da história eram considerados como suas vidas eram completamente irreais. Seus pais nunca estavam realmente lá. Eram imagens falsas que o ego criou para atraí-los para a ilusão da multiplicidade. Eles, assim como seus pais, nunca foram realmente nascidos. Eles não existiam. Foi tudo inventado. O físico não era verdade. Era tudo mentira e suas vidas eram uma mentira. E se eles tivessem filhos, isso seria uma mentira também.
porque tudo o que eles veem, que tem uma forma, não é verdade. Ele os fez fazer uma visualização na qual flutuavam bem acima da terra, e então viu todos os corpos da humanidade abaixo deles. Eles foram instruídos a ver esta parte desta massa de pessoas desaparecer à medida que dezenas de milhares de pessoas morriam a cada dia, para serem substituídos por mais corpos que sonhavam que estavam nascendo. O tempo todo nada disso sendo real. Os corpos eram apenas véus e não é algo a ser valorizado. Gary, isso me lembra algo que diz no curso sobre a morte. O que parece morrer foi apenas mal compreendido e levado à ilusão. Artem. Sim, e nossos dois amigos estavam tendo algumas experiências de não dualismo. Quando O falou com eles em particular, disse-lhes que era hora de praticar um certo tipo de disciplina mental a fim de consistentemente pensar nas linhas que ele estava ensinando a eles. Ele disse-lhes para praticar todos os dias pensando nas pessoas não como os corpos que eles viam, que são meramente imagens falsas, mas como a unidade que estava além do véu. Quando Harish e Padma se viram tornando real qualquer coisa no mundo em suas mentes, ele os advertiu a parar com isso e, em vez disso, pensar em tudo, não apenas corpos humanos, mas qualquer coisa, como sendo um fino véu cobrindo a unidade de Brahma. Purshá, se as pessoas fizessem algo de que não gostassem, ou diria-lhes para perdoarem eles em suas mentes. Não porque essas pessoas realmente tivessem feito alguma coisa, mas porque elas realmente não tinham feito nada. Artem. Como você pode ver, esta foi a introdução deles a um certo tipo de perdão, e incluía um elemento importante do tipo avançado de perdão que eles aprenderiam mais tarde. Havia uma parte essencial disso sendo deixada de lado, o que veremos, mas o que eles estavam fazendo com o O foi um passo vital para avançar em seu progresso espiritual. Purshá. Esses dois estudantes de O eram muito dedicados, bem como firmes em sua determinação de desfazer tudo o que estava em suas mentes que os fazia acreditar no mundo da multiplicidade, em vez da verdade da unidade que existia logo além dela. Durante anos, eles empreitaram tudo o que viram, bem como tudo o que lembraram na vida deles. Muito progresso foi feito. Harish e Padma não viveram muito. Sua determinação de não fazer parte do mundo ou os corpos não fazer o mundo ou os corpos reais fizeram com que negligenciassem o cuidado de si mesmos, o que é um erro típico que os estudantes espirituais cometem. Isso é por causa da confusão de nível. Só porque o mundo não é real, isso não significa que você não vive como se estivesse nele. E só porque seu corpo não é real, ele não significa que você não deva tomar as medidas necessárias para mantê-lo saudável. Você não colocaria óleo no seu carro. Se você não fizesse isso, ele iria quebrar. Se você fizesse isso, ele iria quebrar. Bem, até que você seja um mestre no nível de J ou B e saiba como usar o poder de sua mente para superar o mundo inteiramente, seu corpo entrará em colapso se você não der a ele o que ele precisa. Nossos amigos não comeram bem. Eles também não costumavam beber água boa e nem ter água boa para beber, o que fazia parte do roteiro do ego. Ambos viveram cerca de 27 anos. Como Shakespeare escreveria mais tarde em Como Você Gosta, o mundo é um palco e todos os homens e mulheres são apenas jogadores. Eles têm suas saídas e suas entradas. E um homem, em seu tempo, desempenha muitos papéis. Artem. A boa notícia é que Harish e Padma não apenas aprenderam muito, eles praticaram muito. Muita cura ocorreu em suas mentes, abrindo a possibilidade de completar o trabalho de desfazer o ego antes de outras pessoas até que outras pessoas estavam prontas para isso. Purshá, na próxima vez que viermos, contaremos a você ainda mais sobre a diferença entre filosofia, que pode ser boa, e a filosofia mental na prática, que é essencial. Continue perdoando e estaremos de volta muito em breve. Fiquei feliz em ouvir sobre Harish Padma e me descobri identificando-se com eles e suas breves vidas mais importantes. Eu mal podia esperar para ouvir mais sobre J e B. Fiquei encorajado sabendo que seus exemplos poderiam ajudar-nos a todos a seguir como exemplo.